Keita é um perdedor que não consegue conquistar uma gata porque está ocupado impedindo suas irmãs gêmeas de tirarem sua virgindade. No entanto, a vida dele muda quando descobre que elas são suas meio-irmãs. Então, já que é liberado, ele decide que irá pegar as duas irmãs. Antes disso, Keita estava sonhando com suas irmãs na aula. Quando seus amigos o acordaram, ficaram com ciúmes de quão lindas suas irmãs são e o acusaram de sonhar em seduzir e abandonar suas próprias irmãs. Mas Keita apenas ri, dizendo que isso é impossível, já que eles são apenas irmãos. Após a escola, Keita volta para casa e é recebido com beijos de Rico e Ako, as gêmeas, que então se ajoelham no chão como devotadas babás, perguntando o que Keita quer fazer primeiro. De repente, Rico mostra a ele suas duas maçãs, perguntando se ele as quer em vez disso, fazendo Ako entrar em pânico. Em vez de repreender sua irmã, Ako decide mostrar o dela para Keita também, só para ser justa. No entanto, Keita finge manter a compostura e se afasta com calma para seu quarto. Então, enquanto toma banho, Keita reflete sobre o comportamento excessivamente afetuoso de Rico e Ako, e se sente todo orgulhoso. Enquanto isso, Ako vai pegar suas roupas. Mas quando ela pega as roupas de Keita, ela começa a brincar com elas como uma degenerada. Rico a pega em flagrante, chamando-a de estranha. Mas Rico mostra como se faz ao apresentar as roupas recém-usadas de Keita, uma que ainda tem o cheiro dos fluidos dele. Logo, as duas brigam pelas roupas sujas, enquanto Keita se pergunta onde foram parar suas roupas sujas de esperma. Mais tarde no jantar, Keita pergunta onde estão seus pais. Ako explica que eles foram em uma viagem repentina e para a noite são apenas os três. Mais tarde naquela noite, antes de dormir, Keita tira uma carta de anúncio da escola para uma reunião de pais e professores. Mas porque seus pais estão tão ausentes, ele joga a carta fora e vai dormir. Mas então as gêmeas invadem. Eles amarram as mãos do Keita acima da cabeça e o fazem tocar lugares que todo homem sonha em tocar. E eles continuam até ele estar exausto. Na manhã seguinte, ele acorda pensando que foi um sonho. Mas quando vê as gêmeas com ele, Keita grita e corre para a escola, deixando-as para trás. As gêmeas decidem se arrumar também. Rico vai jogar o lixo do Keita fora, mas entre o lixo eles encontram a carta da reunião de pais que Keita jogou fora. E os dois decidem participar da reunião eles mesmos. Mais tarde, quando Keita está prestes a ir para a casa da escola, os gêmeos chegam, imediatamente atraindo a atenção de todos os meninos. Keita corre em pânico e acidentalmente esbarra em Mikuni, caindo bem em cima do seu rosbife. Em vez de empurrá-lo, Mikuni prende sua cabeça por alguns segundos antes de soltá-lo. Envergonhado, Keita se levanta rapidamente enquanto ela começa a chorar. Empurrando-se pela multidão, Keita repreende Rico e Ako por virem sem avisar e causarem problemas. Rico diz que vieram para ajudar, mas Keita Umeita interrompe, dizendo-lhes para pararem de ser um incômodo. Os meninos ao redor dele discordam, dizendo que ele deveria valorizá-las. Pensando que não são bem-vindos, os gêmeos pedem desculpas e começam a ir embora. Quando Keita se vira, ele pisa na carta da reunião que havia jogado fora e percebe que eles vieram para a reunião de pais e mestres dos seus pais. Ele corre atrás dos gêmeos, pedindo desculpas pelo mal-entendido e pela forma como os tratou. Eles o abraçam em sinal de perdão, embora ele lhes diga para parar de abraçar em público. De volta para casa, os pais deles retornam e revelam que Keita e os gêmeos são meio-irmãos, já que Keita é do pai deles, e os gêmeos da mãe deles. Mas os pais apoiam totalmente essa estranha proximidade de Sweet Home Alabama entre eles, e até encorajam Keita a escolher uma delas para ser sua futura esposa. Dias depois, com a aproximação dos exames, Keita está enterrado em seus estudos. Mas ele tem dificuldades em estudar, pois Aku está ajudando-o em um traje famoso em vídeos de professor-aluno. Com ela vestida daquele jeito, Keita não consegue se concentrar de jeito nenhum e seus olhos continuam vagando até Aku pará-lo e colocá-lo de volta no assento. Ela se inclina perto dele, dizendo que ele deveria perguntar se não entender alguma coisa. Mas para Keita, o verdadeiro problema é como as maçãs macias dela roçam seu ombro enquanto ela explica a matemática. Incapaz de lidar com a excitação de até mesmo esse pequeno toque, Keita acaba caindo da cadeira. Dias antes, toda a ideia do tutor começou depois que Keita tirou apenas 50 nos exames intermediários. Os gêmeos têm ideias para ajudá-lo e Keita está quase desistindo. Mas Ako o incentiva a continuar estudando, pois quer que ele entre na escola deles, e ela vai ajudar se tornando sua tutora. Rico imediatamente rejeita a ideia e também quer ajudar. Mas Ako aponta que Rico é uma idiota, pois uma vez usou um lápis só para conseguir suas respostas. Ako decide que seria melhor se ela cuidasse das aulas particulares em vez de deixar Keita perder células cerebrais com Rico. Mas as aulas de Ako só deixam Keita mais distraído. Ela diz que é tudo para motivá-lo, como se inclinar para lhe dar uma amostra da sobremesa. Keita fica muito envergonhado.
E em vez de seguir em frente, Ako decide provocá-lo ainda mais levantando ligeiramente a saia antes de parar e dizer que é hora de se concentrar novamente para deixá-lo na expectativa. Rico, assistindo da porta, arde de ciúmes. No jantar, até os pais deles apoiam Ako como tutora de Keita, já que ela é a inteligente. Ako pergunta a Keita o que ele quer comer depois de estudar, o que leva o pai deles a provocá-la por ser carinhosa. Rico, sentindo-se excluída, insiste que também pode ajudar. Ako diz para ela estudar para si mesma primeiro antes de ensinar alguém, e definitivamente não cozinhar, já que Rico não consegue nem ferver água sem queimá-la. Sem querer recuar, Rico declara que ajudará de qualquer maneira que puder. Ako interpreta isso como uma ameaça e redobra sua missão de tutoria. Mais tarde naquela noite, Ako mantém Keita estudando até depois da meia-noite. Quando ele finalmente adormece, ela tenta acordá-lo, mas ele não abre os olhos. Sem outra opção, Ako revela sua proteção enredo, revelando suas belezas negras, o que é suficiente para deixar Keita completamente desperto novamente. Mas por causa disso, Keita agora não consegue parar de ficar obcecado e pensando naquele vislumbre especial. No dia seguinte, Keita confessa a Ako que sua pequena façanha continua surgindo em sua mente durante o teste. Ako decide que é hora de mudar de estratégia e sugere que escrevam as respostas em seu corpo, desde o ombro até os seus doces bolos de arroz, para que Keita se lembre de tudo perfeitamente. Na manhã seguinte, ele realmente se lembra até chegar à palavra interessado, que foi escrita nos planos de Ako. Ele acidentalmente aponta para a frente e sua mão acaba nas melões de Mikuni. Ela grita e de repente todo mundo acha que ele é realmente um degenerado esquisito. Mas então, de alguma forma, um amigo dele, Mikazuki, fica com ciúmes e quer dar uma espiadinha, mas de repente é interrompido. Mais tarde naquele dia, Keita diz a Ako que os truques dela funcionaram, então ela os usa novamente naquela noite, desta vez com menos coberturas de enredo e ainda mais anotações escritas na pele. Enquanto isso, Rico se sente excluída novamente e decide tentar fazer udon para Keita. Quando os resultados saem, Keita tem uma pontuação alta. Seus amigos não acreditam e pressionam ele por seu suco secreto. Keita apenas diz que Ako o ajudou. E os meninos, todos fãs de Ako, começam a imaginar cenários picantes, desde ler um livro tão de perto até acabar na cama debaixo do cobertor. Toda o pressiona para explicar exatamente como ela o ensina, mas Keita, recusando-se a contar a verdade por trás de sua porta fechada, afirma que é apenas estudo regular. Na escola de Ako e Rico, uma das professoras, Yuzuki, vê Rico tentando cozinhar, ela está limpando berinjela, e quando tenta salgar uma abobrinha, exagera tanto que até Yuzuki fica surpresa. Naquela noite, Keita adormece e tem um sonho vívido de Ako lhe dando uma aula de biologia que transforma seu pirulito em um bastão de polícia, tão longo que o acorda. Ele acorda se desculpando sozinho, apenas para perceber que Ako está deitada ao lado dele. Ela diz que não quer acordá-lo, então ela apenas fica lá. Mas agora que ele está acordado, Ako insiste em começar um teste para se preparar para o exame da próxima semana. Keita geme, dizendo que já teve testes suficientes hoje. Ako promete a ele um beijo como recompensa, mas Keita solta que os beijos dela parecem mais uma tortura. Ofendida, Ako faz uma regra de que, se Keita errar uma pergunta, ela o beijará. À beira, Keita consegue responder a maioria das perguntas corretamente, provando que ele é realmente inteligente e apenas preguiçoso. Mas quando ele tropeça em uma pergunta, Ako reivindica seu prêmio. Ako se entrega de bom grado e Keita usa essa punição para justificar sua necessidade de beijá-la. O beijo começa leve, mas rapidamente se transforma em uma verdadeira batalha de línguas até que as mãos de Keita vagueiem para lugares que não deveriam. Então ele deixa um chupão no calor do momento, bem antes de Rico entrar e impedir que um bebê tabu seja feito. Ako faz um pedido de desculpas sem entusiasmo e Rico ignora isso para poder oferecer a Keita uma sopa cremosa que ela preparou. Infelizmente, ela não aprovou antes, e quando Keita dá uma mordida, ele cospe tudo em seu rosto. Ako usa isso como prova de que ela deveria ser a responsável por cuidar dele. Após o dia do exame, Keita passa com uma nota média. Ele abraça Ako em gratidão enquanto Rico silenciosamente admite a derrota por enquanto. Há muito tempo, Keita lembra-se de ter lido em um livro que as meninas são feitas de coisas doces. Do nada, Ako e Rico o beijam nos lábios apenas para provar a teoria. Mas graças a essa ideia boba, Keita perde seu primeiro beijo para as gêmeas. No dia de hoje, Keita acorda daquele sonho para encontrar Ako já montada sobre ele e lhe dando um beijo matinal. Sem querer perder, Rico rapidamente toma sua vez também. Quanto às gêmeas, tudo envolvendo Keita é uma competição. Keita tenta impedi-las de suas bobagens, mas elas apenas continuam discutindo sobre quem é mais irritante.
Sem hesitação, Keita repreende tanto Ako quanto Rico, dizendo como ele já está estressado com seus exames finais e não precisa que as duas aumentem suas dores de cabeça. As gêmeas ficam em silêncio por um momento, mas então oferecem outro beijo em vez de um pedido de desculpas. Tendo tido o suficiente, Keita estabelece uma regra proibindo beijos, o que atinge as gêmeas como uma bofetada no rosto. Mais tarde naquela noite, Ako cozinha o jantar para Keita enquanto ele estuda. Mas também é a desculpa perfeita para ela roubar um beijo. Keita rapidamente a impede, e mesmo quando ela diz que é um presente, ele recusa. Rico, por outro lado, planeja dar-lhe um amuleto de sorte para os exames, mas ela não sabe bem como fazê-lo. Depois de estudar, Keita se arruma com seu pai, e ele brinca que Ako tem feito jantares especiais para ele ultimamente, e brinca que talvez devesse fazer exames também para que a mãe deles o mimasse também. Keita desiste de tentar argumentar com ele. Ainda assim, ele admite que, embora aprecie a comida de Ako, às vezes quer experimentar algo novo, algo doce. Do outro lado da porta, Rico ouve isso e tem uma ideia. Determinada, ela pega livros de culinária na biblioteca e compra uma montanha de chocolate na loja. Naquela noite ela trabalha em sua criação, mas apesar de seus melhores esforços, o resultado fica aterrorizante. Até Rico questiona como ela consegue fazer algo tão horrível e uma mordida confirma que ela fez a obra do próprio ceifador. Ainda assim, Rico não está pronta para desistir. Ela pensa em pedir ajuda a Ako, mas seu orgulho atrapalha e ela quer fazer algo especial sozinha. No dia seguinte na escola, as meninas da aula de culinária compartilham biscoitos com os meninos. Keita e seus amigos só podem assistir pela janela, babando. Toda suspira, dizendo que é como um conto de fadas para personagens secundários como eles. Então ele aponta que Keita é o mais sortudo de todos, pois tem Ako e Rico que são loucas por ele e fariam qualquer coisa por ele, até mesmo comer seu fruto do mar de chocolate. Keita nega, dizendo que elas são apenas barulhentas e irritantes em casa, mas seus amigos não acreditam. Toda repreende ele, dizendo que a maioria dos caras morreria para morar sob o mesmo teto que aqueles dois. Enquanto os garotos discutem, Mikazuki se aproxima e entrega a Keita uma banana coberta de chocolate. Mas vendo como parece estranho, os meninos perguntam se é realmente uma banana ou se é a preciosa banana de outra pessoa. Mikazuki, indiferente, insiste que é apenas fruta, até demonstrando como comer como sua mãe, enquanto sorri inocentemente. Mikuni acidentalmente testemunha toda a situação absurda e tenta se afastar, mas Mikazuki escorrega, a banana voa e cai bem em cima de Mikuni. Ela cai, chocolate é espalhado por todo o corpo, e fica toda atrapalhada. Enquanto isso, Rico finalmente termina seu chocolate, que parece uma noite após Taco Bell. Ela quase considera simplesmente comprar algum, mas ao lembrar de Ako, ela se recusa a perder para sua irmã gêmea. No dia seguinte, Rico lê sobre qual chocolate é o melhor, mas ainda não tem dinheiro suficiente para comprá-los. Ela até murmura silenciosamente para si mesma que não está satisfeita e quer mais. Rico é ouvida pela professora Yuzuki, que entende tudo errado, pensando que Rico está falando sobre o jeito dela ensinar. Rico rapidamente esclarece que só precisa pegar um dinheiro emprestado. Em casa, procurando por seu pai, Rico encontra alguns vídeos da Mia Khalifa na mesa dele, especificamente com um tema de doces, mas isso lhe dá um monte de novas ideias. Keita, enquanto isso, está tentando estudar, mas sua mente não está nos livros. Ele pensa em Ako querendo beijá-lo e rapidamente afasta esse pensamento. Mas então seu cérebro de repente se lembra de Rico, percebendo que sente muita falta deles. É quando Rico aparece por trás com um sorriso astuto, assustando-o. Ela pergunta no que ele está pensando, mas ele desconversa. Sem pressionar mais, Rico entrega a ele seu chocolate, um pedaço em forma de batom. Keita não sabe como comer, então Rico demonstra aplicando-o nos lábios e deixando-o comer diretamente da fonte. Keita hesita, lembrando-a de sua regra de não beijar, mas Rico argumenta que isso não é um beijo, ele está apenas comendo chocolate. Ela até lembra ele do comentário sobre querer algo doce, então ela argumenta que esta é a maneira dela de apoiá-lo, assim como a culinária da Ako. Keita aceita a lógica dela e prova o chocolate nos lábios dela, mas o gosto e a sensação rapidamente se transformam em algo ainda mais doce que chocolate. Na cozinha, Ako sente um calafrio estranho, que até sua abobrinha se parte ao meio. Ela verifica, mas vê que seu caminho para cima foi bloqueado com armadilhas por Rico. Quando o chocolate acaba, Rico pergunta timidamente se ele quer mais. Keita diz a ela que sim, e ele até deixa Rico sentar em seu colo, aplicar o chocolate por conta própria e continuar sua doce troca. Depois de alguns minutos, ambos estão sem fôlego, e Rico sugere mudar para uma posição mais confortável. Mas quando ela se levanta, percebe que tem um vazamento que mancha as calças dele.
Ruborizando furiosamente, ela leva Keita para a cama, dizendo que eles não precisam mais de chocolate e que a regra de não beijar já era. Encostando-se no ombro dele e segurando sua mão, Rico admite que nunca soube que Keita tinha um paladar tão doce. Ele responde que nunca achou que Rico fosse tão doce assim, mas ela o lembra daquele livro antigo que diz que as meninas são feitas de coisas doces. Isso cria uma atmosfera, e Rico deita-se na cama, seu corpo totalmente à mostra. Keita consegue ver o vazamento, o que faz seu corpo reagir instantaneamente. Mas assim que ele está prestes a provar algo mais doce que açúcar, Aku entra e estraga o momento, batendo uma bandeja de madeira em sua cabeça, nocauteando-o. Quando Aki encontra o batom e o cartaz de regras no chão, ela não precisa perguntar o que está acontecendo, pois isso já diz tudo. Furiosa, Aku bate em Rico, quebra o chocolate e declara que não haverá jantar para nenhum dos dois. Mas depois que ela vai embora, Rico dá a Keita outro batom de chocolate às escondidas. No dia seguinte, curioso, Keita experimenta sozinho e instantaneamente se arrepende dessa decisão, já que sem os lábios de Rico, o chocolate tem exatamente o mesmo gosto da sua primeira tentativa. Um verdadeiro veneno de ceifador. Alguns dias depois, Keita não está em lugar nenhum. Rico procura no quarto, sala de estar, cozinha e até espreita na panela de sopa, antes de verificar entre os bolos de arroz da Aku, mas Keita ainda está desaparecido. Irritada, Aku diz que Keita está na biblioteca, claramente precisando de um tempo sozinho. De volta em casa, Aku vai sobre suas tarefas habituais, preparando o jantar enquanto Rico espera na mesa de jantar. Rico se pergunta por que Keita está demorando tanto, e para ela, parece exatamente como anos atrás, quando Keita parecia parar de se importar com eles e começou a se distanciar. O pai deles disse uma vez que, mais cedo ou mais tarde, um menino deve se tornar um homem independente, mas essa ideia os assusta, pois tudo o que eles querem é continuar fazendo boas memórias com Keita. Na escola, Aku casualmente diz para suas amigas que ama o irmão. Mas Yuzuki, a professora, ouve e imediatamente pensa em chamar a polícia ou um assistente social, pois em sua mente Aku deve ter algum tipo de fetiche pelo Alabama. A ideia de aplaudir um irmão fica na cabeça de Yuzuki, então ela decide investigar se é verdade. E se for, ela tem que explicar por que está errado. Mas quando ela passa pela sala de aula de Rico, ela ouve Rico falando sobre amar seu irmão. E desta vez, a imaginação de Yuzuki vai longe, enquanto ela começa a imaginar Keita como um mestre em aplaudir os gêmeos bandidos. Até mesmo os amigos das gêmeas perguntam por que elas não têm namorados, e elas simplesmente dizem que há muitos garotos querendo ficar com elas. Naquela época, Rico as incentivou a tentar, lembrando-as de que não podem seguir Keita para sempre, especialmente porque Keita parece estar evitando-as. Então, as gêmeas decidiram encontrar todos os meninos que as convidaram para sair, mas nenhum deles chamou sua atenção, pois todos só queriam que suas glizes fossem devoradas. Então elas os rejeitaram todos. Depois da escola, Aku se senta em seu antigo local de brincadeiras. Rico se aproxima e pergunta o que está errado. Aku admite que está pensando em Keita, algo que Rico também tem feito. Isso os lembra dos dias de juventude, assistindo Keita correr em uma corrida escolar onde ele caiu no início, mas se levantou e venceu. Foi nesse momento que eles perceberam que Keita é um homem, e se apaixonaram por ele. Agora, vê-lo estudar tanto para os exames, mesmo que isso signifique manter distância, é a mesma coisa de novo, e ambos sentem falta dele. Enquanto isso, Keita está dormindo, e em seu sonho ele está prestes a correr uma corrida com Aku e Rico, esperando na linha de chegada, prometendo um beijo como prêmio. Horrorizado, ele se vira para correr na outra direção, apenas para encontrar um livro enorme bloqueando seu caminho. De repente, Aku e Rico se transformam em livros voando em sua direção para lhe dar um beijo. O pesadelo o acorda com um grito, assustando a biblioteca. Cansado de estudar, ele decide ir para casa, mas é parado por Mikazuki, que pergunta por que ele não está no treino do clube. Ele explica sobre seus exames, mas a teimosa loira não aceita isso como desculpa e tenta arrastá-lo para a sala do clube. A disputa termina com os dois tropeçando contra os armários de sapato. Mikazuki fecha os olhos esperando um beijo, mas então Mikuni entra novamente e vê a cena, convencida de que Keita é um estranho, e sai correndo. Keita rapidamente dá um passo para trás, insistindo que quer ir para casa, deixando Mikazuki chorando enquanto ele se afasta. No caminho de volta, Keita passa por um santuário onde os gêmeos estão rezando pelo sucesso em seu exame, esperando que ele volte para casa cedo novamente. Nesse momento, Keita chama eles por trás, perguntando por que estão lá. Irritada, Aku responde que é por causa dele, e que tem rezado pelo seu sucesso desde que ele começou a estudar seriamente, o que o toca. Mas Rico provoca Aku revelando que sua verdadeira oração é para que Keita não passe no teste de outra escola para que ele vá para a deles.
Envergonhado, Ako pede desculpas e sugere que ele reze pela sua própria sorte. Keita o faz, mas em vez de rezar adequadamente, ele faz um desejo imediatamente. As gêmeas o repreendem, mas ele dá de ombros dizendo que não acredita nisso de qualquer maneira. Ako relembra quando ele costumava rezar sem parar pela mesma coisa, casar com ambas as irmãs. Mesmo depois de seu pai dizer que é impossível, Keita insiste que os deuses do anime podem fazer qualquer coisa. Então Ako até sela a promessa com um beijo, assim como Riko. Riko fica vermelha ao lembrar, então Keita pergunta por que eles só lembram de coisas assim. Depois, os gêmeos levam Keita para fazer amuletos da sorte escrevendo desejos e a maioria dos amuletos são para sucesso, mas Keita encontra um desejando um relacionamento e se pergunta por que as pessoas rezam por amor. Riko explica que o amor é a razão pela qual as pessoas rezam tanto, seja por romance, passarem um exame ou outra coisa. Ako concorda dizendo que o amor pode ser a resposta para muitos desejos. Enquanto olham ao redor, eles encontram amuletos com seus próprios nomes escritos neles, até um desejando se casar com Riko. Isso lembra Keita do amuleto que ele fez anos atrás, desejando se casar com Ako e Riko. Ele quebrou aquele amuleto depois que seu pai explicou que casar com duas mulheres é ilegal no Japão, e Keita chorou naquele dia. Pensando bem, Keita percebe que aquele dia marca a perda de seu lado inocente e ingênuo. A realidade o atingiu cedo demais, e desde então, ele mantém distância dos gêmeos para proteger seus sentimentos. Keita então pergunta o que acontecerá se ele não entrar na mesma escola que eles, e Ako responde primeiro que ela pode acabar aplaudindo algum outro cara. Esse pensamento deixa Keita em silêncio e a ideia de os gêmeos estarem com outra pessoa não o agrada. Então Keita fica sério e reza adequadamente desta vez, prometendo não deixar ninguém levar Ako e Riko embora, e promete passar nos exames e entrar na escola deles. Quando Keita sai na frente, os gêmeos o alcançam e o abraçam, dizendo que não podem ser sempre apenas suas irmãs, porque cada uma tem seu próprio desejo. Em outro dia de verão, enquanto as outras meninas almoçam juntas, os amigos de Keita, os três patetas, observam da sala de aula como caçadores espiando sua presa. Seus olhos se fixam em cada forma e curva perfeita, salivando ao pensar no que está debaixo do tecido. Enquanto isso, a mente de Keita está em outro lugar. Ele imagina Ako e Riko brincando com a comida e tentando alimentá-lo boca a boca. Keita tenta balançar a cabeça para afastar a imagem e acidentalmente chama a atenção dos meninos. Keita tenta agir de forma casual e diz que não está pensando em nada, mas os meninos logo se ofendem. Eles sabem que ele já tem tudo o que precisa de Ako e Riko, então Keita não tem interesse em outras garotas. Ele nega isso, alegando que também tem seu próprio tipo, como meninas com grandes seios. Mas assim que ele descreve, Mikuni passa por perto e a mão de Keita acaba exatamente onde não deveria. Os meninos congelam em choque e Mikuni recompensa Keita com um forte tapa bem na bochecha. Quando ele chega em casa, a marca da mão de Mikuni ainda está lá. Ako e Riko perguntam o que aconteceu, mas Keita apenas vai direto para o seu quarto. Riko sente o cheiro no ar e afirma sentir o perfume de uma mulher. Ako descarta isso como impossível, mas Riko insiste que tem que ser uma coincidência. Isso planta ideias perigosas na cabeça de Ako, questionando se Keita acidentalmente pegou alguém em um ato solo na sala da clínica ou viu capas de trama por baixo. Mas a especulação é suficiente para estressar as gêmeas. Enquanto isso, em outro lugar, Mikuni espirra amaldiçoada pelos gêmeos. Quando está prestes a trocar de roupa, a lembrança do toque acidental de Keita volta rapidamente, fazendo-a corar e ela deseja poder simplesmente esquecer isso. Depois do jantar, os gêmeos encaram Keita como se pudessem fazer sua cabeça revelar todos os segredos da sua mente. O pai deles, percebendo a tensão, pergunta o que está acontecendo. Ninguém responde, mas ele supõe que Keita está escondendo algo. A mãe deles os chama de infantis, mas o pai diz a Keita para criar coragem e dizer a verdade. Keita o ignora e se vira para a televisão, que está exibindo um programa sobre honestidade. Naquela noite, Keita tenta dormir, mas as vozes dos três idiotas ecoam em sua cabeça sobre o seu tipo. Ele se levanta novamente, tentando não pensar sobre isso, mas quando a memória da suavidade de Mikuni retorna, que parece diferente dos gêmeos, sua mente começa a girar. Ele tenta meditar se imaginando como um monge ao lado de uma cachoeira, mas mesmo nessa visão pacífica, Ako e Riko aparecem como anjos estranhos. Ele tenta afastá-los com um Rasengan apenas para a deusa Mikuni aparecer diante dele, completa com seus seios fartos. No dia seguinte, Keita chega à escola com falta de sono. Ele quer um cochilo, mas lembra que tem provas, então vai à biblioteca estudar e acaba encontrando Mikuni. Do lado de fora começa a chover. Riko e Ako imaginam Keita caminhando para casa sob um guarda-chuva com outra garota, se aconchegando e não suportam a ideia. Na biblioteca, Keita tenta se aproximar de Mikuni,
mas percebe que nem sabe o nome dela. Ela se afasta, ainda zangada pelo que aconteceu antes, e ele sabe que precisa se desculpar. Do ponto de vista da Mikuni, mais cedo na aula de ginástica, ela ouve as meninas conversando sobre Keita, que anda e bate palma para outras garotas, e elas acham que Keita não fica satisfeito só com as gêmeas. Agora, Mikuni pensa que ele está interessado nela, e esse pensamento a deixa nervosa. E quando ela fica nervosa, precisa ir ao banheiro, mas não se atreve a sair enquanto Keita está lá. Então, o silêncio entre Mikuni e Keita continua, e Mikuni finalmente se levanta para ir ao banheiro, mas deixa cair seu livro. Keita pega e tenta devolver, mas ela sai correndo. Enquanto isso, os gêmeos decidem ir até a escola de Keita com um guarda-chuva extra para dar a ele. De repente, a antena de Rico capta um sinal de que Keita está em um assunto sério com uma garota. Mikuni, agora desesperada, diminui o ritmo para segurar. Keita acidentalmente esbarra nela, caindo bem em cima dela. Ela quase grita, mas Keita a silencia e a puxa para uma sala vazia para se esconder dos gêmeos. Os instintos de Rico a levam para a área certa, mas ela não percebe que Keita e Mikuni estão juntos no vestiário. Como o espaço é apertado, Mikuni já está prestes a perder o controle. Quando os gêmeos saem, a porta fica presa por um momento antes que Keita a force a abrir. Mikuni quase sofre um acidente, mas mal consegue se segurar. Eles escapam, mas assim que Mikuni chega ao banheiro, os gêmeos aparecem do outro lado do corredor. Em vez de deixá-la ir, esse idiota do Keita a agarra novamente e corre para o depósito externo. Enquanto Mikuni está desesperada para se aliviar, Keita espreita do lado de fora, mas o guarda da escola percebe a porta aberta e a tranca. A única saída deles agora é uma janela alta, então Mikuni tem que subir nos ombros de Keita para alcançá-la. Mas no limite dela, ela não consegue segurar mais, dando a Keita um chuveiro dourado inesperado. Mikuni começa a chorar de humilhação, e Keita fica tão surpreso que não consegue falar, percebendo que está despertando algum tipo de fetiche. Ele então limpa o desastre silenciosamente enquanto Mikuni tenta processar o que aconteceu. Keita então pergunta sobre suas roupas molhadas, preocupado que ela possa pegar um resfriado. Percebendo que ele tem razão, Mikuni relutantemente remove sua capa interna encharcada. Keita, com toda sua audácia, tenta cheirá-la, ganhando um tapa na cabeça, depois outro no rosto. Keita cai de cara no chão por isso, mas depois eles eventualmente encontram outra janela baixa e conseguem sair. Antes de se separarem, Keita promete nunca contar a ninguém o que aconteceu, e Mikuni, ainda nervosa, senta-se na frente dele, esquecendo-se que não está vestindo nada por baixo, dando a Keita a visão perfeita de tudo. Mais tarde, Keita está à beira do rio e é encontrado pelas gêmeas, mas desta vez seu rosto diz tudo, pois ele pagou um preço alto por mexer com Mikuni. Um fim de semana, Keita e os gêmeos decidem passar o dia na cidade. No trem, eles conversam sobre como o pai joga na loteria e ganha um laptop, mas Keita acha que seria melhor se fosse um PlayStation. Rico o provoca, dizendo que ele é infantil. Para ela, um laptop significa que eles podem acessar a internet e começar a procurar por algumas mães animadas na área. Antes que ela possa dizer mais, Ako rapidamente cobre a boca da irmã, dizendo que estar na internet é como tirar pequenas férias, e a conversa delas para quando chegam à estação. Elas vão para Akihabara, e Rico provoca Ako colocando orelhas de gato nela e pedindo para ela dizer algo fofo. No começo, Ako se recusa, mas quando vê o quão animado Keita está, ela cede. E com apenas uma palavra dela, ela atrai muita atenção. Enquanto eles vagam pelas ruas, fica claro por que os gêmeos querem vir. Algumas noites atrás, eles tentaram procurar material adulto online, mas o acesso à internet foi bloqueado, percebendo que o pai deve ter configurado algum tipo de filtro inteligente para que não pudessem acessar sites restritos. Eles até ficaram acordados a noite toda tentando, mas não encontraram nada, então concluíram que a única solução restante é comprar um jogo adulto. Ako acha que isso não é suficiente, mas Rico insiste que é um primeiro passo e que se eles querem aprender sobre algo travesso ou picante, tem que começar com um jogo. Com confiança, ela decide que vai comprar um e aprender algo novo. Na loja de jogos, enquanto Keita procura títulos regulares, Ako e Rico planejam comprar o jogo sem que ele perceba. Ako se preocupa que, se Keita descobrir que ela é uma esquisita, ele ficará decepcionado e a evitará. A imaginação de Rico, no entanto, vai na direção oposta e ela acha que se Keita descobrir, ele pode mostrar a ela que a realidade é melhor. Ako atira dessa ideia e elabora um plano. Ela irá distrair Keita enquanto Rico encontra o jogo. Ako leva Keita um pouco mais longe da loja e quando ele pergunta onde está Rico, ela simplesmente diz que tem algo para fazer. Então Ako leva a um estúdio de fotos de cosplay, e a princípio Keita está pronto para recusar, mas então ele começa a imaginar Ako em uma roupa de enfermeira ou traje tradicional,
o que vale a pena ver. Quando o lojista sugere uma fantasia de casal, Ako concorda, e eles acabam com uma roupa estilo guerreiro. Ako termina de se trocar primeiro enquanto Keita luta com a sua fantasia. Sem aviso, ela entra no vestiário dele já com sua roupa reveladora, e de repente o força a abrir as calças para que ele possa experimentar a dele. No próximo stand, uma mulher está experimentando uma fantasia de empregada, e ao ouvir o barulho, ela puxa a cortina para repreendê-los, mas congela, e a Yuzuki, a professora deles, segue-se um silêncio constrangedor, e Ako a reconhece, mas não quer acreditar. E o Yuzuki, por outro lado, tem certeza de que é Ako. Ela se pergunta se eles compartilham o mesmo hobby de cosplay, mas preocupa-se com sua dignidade como professora sendo vista em uma roupa assim. Ela ora silenciosamente e a única resposta que consegue pensar é fugir. Ainda assim, ela tem uma razão importante para estar lá, que é tirar fotos com a roupa de empregada. De volta à loja de jogos, Rico continua procurando até encontrar um jogo raro e edição limitada de Lana Rhodes, a última cópia disponível. Assim que ela pega, outra mão a alcança, a de Yu Yuzuki. As duas se encaram em um silêncio constrangedor. Yu Yuzuki pergunta cautelosamente por que Rico está na seção adulta, mas Rico devolve a pergunta para ela. Yu Yuzuki afirma que é para sua pesquisa, mas quando outro cliente tenta pegá-lo, ela o soca sem hesitar, mostrando que ela claramente quer o jogo para si mesma. Lá fora, Keita ainda está esperando com Ako, e ele se oferece para procurar Rico, mas Ako se voluntaria em seu lugar, mas nesse momento Yu Yuzuki já comprou o jogo. Rico a desafia perguntando por que ela comprou se não é importante, e nesse momento Ako chega. Rico imediatamente conta para ela que Yu Yuzuki comprou o jogo dela, mas Yu Yuzuki se defende dizendo que só comprou para impedir que eles jogassem. Mas Rico a acusa de querer tocar ela mesma, e Ako aponta que a mulher com o traje de empregada mais cedo é obviamente Yu Yuzuki. Yu Yuzuki sente sua dignidade desmoronar e deseja poder acabar com seu sofrimento naquele momento. Mas então Keita aparece, perguntando o que todos estão fazendo ali, e Rico simplesmente diz que encontraram seu professor. Keita se apresenta educadamente como o irmão dos gêmeos, e Yu Yuzuki de repente se lembra dos rumores de que Ako e Rico estão perdidamente apaixonados por seu irmão mais novo, percebendo que esse cara é o conquistador do domínio dos gêmeos. Ela olha para a descrição do jogo e congela, vendo que é um jogo de romance entre irmãos. Ela o larga de vergonha e Keita o pega. Mas quando ele vê a capa, fica igualmente chocado. Ele pergunta aos gêmeos se esse é o motivo pelo qual eles vêm aqui, e Yu Yuzuki tenta tomar a posição de superioridade moral, repreendendo-os por terem sentimentos românticos por um irmão. Mas Rico se recusa a ouvir alguém que também está comprando um jogo assim, e Yu Yuzuki argumenta que é diferente e que é sobre o futuro deles e que não há futuro em Alabama Love. Os gêmeos argumentam que Keita não é seu irmão de sangue, ele é apenas seu meio-irmão. Yu Yuzuki tenta argumentar com eles e depois se volta para Keita, perguntando o que ele faria se os gêmeos confessassem para ele. Mas a resposta dele não lhe dá esperança, pois ele acredita que seria melhor se eles o fizessem. Aos olhos dela, Keita é o verdadeiro problema, pois é um general degenerado que mantém os gêmeos sob seu comando. Quando ela vê uma oportunidade, Yu Yuzuki arrasta Keita para uma conversa privada. Ela o leva a um café com piso de tatame, mas Keita assume que ela quer outra coisa. Ela rapidamente descarta isso e quer que ele entenda seu ponto de vista. Antes que ela possa começar, um garçom entra dizendo que eles precisam escolher suas fantasias primeiro, pois se trata de um café cosplay, especificamente um extravagante. Yu Yuzuki percebe que escolheu o lugar errado, mas quando dizem que há uma fantasia genérica disponível, ela aceita com um sorriso. Mesmo fantasiado, a mensagem de Yu Yuzuki é a mesma, que é impossível para ele estar com Ako e Rico e ele precisa proteger seu coração e os delas pelo bem do futuro deles. Keita diz que ela não os entende de forma alguma, e por enquanto ele os vê apenas como as melhores irmãs que poderia ter e vai embora. Mas antes que ele possa sair, Yu Yuzuki agarra seu pulso e eles acabam caindo um em cima do outro, mas é quando os gêmeos os encontram. Quando saem do café, os gêmeos perguntam a Yu Yuzuki que coisa estranha ela está tentando fazer com Keita, mas são interrompidos quando Mikazuki aparece, que na verdade é a irmãzinha de Yu Yuzuki, e o jogo travesso é um pedido dela, inspirado em um mangá que ela gosta. Então, quando Rico quer falar sobre o que Yu